Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, rogamos a Deus para que prossiga abençoar-nos com sua paz. O nosso trabalho desta manhã representa o nosso preito de gratidão à nossa estrela maior. A esse sol de primeira magnitude que um dia baixou à terra após dardejar o mundo com suas setas de ouro desde o seu surgimento até o momento em que pôde ele vir pessoalmente ao nosso convívio e nos fazer o formoso convite ao crescimento. É a esse homem de Nazaré, a esse sublime Rabi, a esse querido Rabone, como o chamou a ex-atormentada de Magdala, que nós queremos, neste dia, prestar a nossa mais singela homenagem evocando o seu Natal. E começamos a tratar dessa questão, Jesus, evocando sua chegada ao mundo. E a chegada de Jesus ao mundo foi revestida de uma condição muito especial. Afinal, não era a chegada ao mundo de um espírito qualquer. Não era a chegada de um espírito mediano. Era o nascimento de um ser angélico, num mundo marcado pelas provações e pelas expiações decorrentes da condição dos seus habitantes. Para uma alma solar, como é o caso do Mestre, penetrar essas brumas e conviver conosco, certamente que isso lhe impôs sacrifício, como se alguém de certa estatura tivesse que se conformar num leito estreito e curto, ou vestir roupas apertadas que não correspondessem à sua grandeza. Para que Jesus Cristo chegasse ao mundo num corpo humano, informam-nos os benfeitores da vida espiritual que ele começou esse movimento psíquico de adensamento e de ajustamento à nossa realidade planetária quase 14 séculos antes de chegar. Afirmam esses mesmos guias espirituais que no período em que Moisés recebia no Sinai as tábuas da lei, iniciando um processo de orientação da humanidade para o respeito às leis divinas e para o conhecimento exteriorizado dessas mesmas leis, naquele período do recebimento do Decálogo, começava Jesus de Nazaré o seu mergulho psíquico para que gradativamente ele se configurasse na segunda revelação ao Ocidente, revelação do Pai Criador para a humanidade. A primeira revelação, então, era aquela que se estabelecia no deserto de Sinai, na montanha de mesmo nome, quando o esposo de Séforis, o notável Moisés,
teve ensejo de captar do mundo superior os 10 itens norteadores da vida humana. Daí então, Jesus Cristo começa seu mergulho psíquico na psicosfera do mundo terrestre. Quando ele veio, parecia ser igual a nós. A estrutura humana, a família humana, o ambiente em que nasceu, a simplicidade social, no entanto, estava emboscada na carne humana uma sublime estrela, cujas mostras nós vamos encontrar mais adiante já no seu messianato, quando na montanha do Tabor ele rebrilha na madrugada ridente da Galileia, para que os discípulos digam que nunca tinham visto algo igual. O evangelista Marcos assinala que seu rosto brilhara mais que o sol e seus vestidos se tornaram tão alvos como nenhum lavandeiro seria capaz de alvejá-los. Daí então, naqueles momentos da madrugada do Tabor, Jesus Cristo se apresenta um pouco mais avantajadamente, para que nós, as criaturas do mundo, tivéssemos essa certeza de que estávamos lidando com um ser superior, que naquele momento libera um pouco da sua grandeza para não ofuscar-nos. E Simão Pedro, que o acompanhava junto com Tiago, junto com João, se emociona ao ver ao lado do mestre as almas de Elias e de Moisés, 2 mortos que voltavam do além. Moisés, 1400 anos em média no mundo espiritual, um dos pais da raça judaica, e Elias, 4 séculos no mundo espiritual, já que quando desaparecera do mundo, faltavam 4 séculos para que chegasse Jesus. E essas 2 almas, conversando com o mestre, encheram os discípulos de emoção, de surpresa, de felicidade. E Simão Pedro, emocionado, quase um menino, diz ao sublime Rabi: Senhor, como é bom estarmos aqui. Por que é que não fazemos 3 tendas? Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Como é bom estarmos aqui. Mas quando ele nasceu, nas montanhas de Belém de Judá, os anjos o anunciaram de forma curiosa, dizendo que vinham trazer uma boa nova aos pastores, que representavam naquele momento a humanidade. Boa nova que seria de muita alegria para todo o povo. Eis que vos é nascido o Salvador, o Senhor. E a partir de então, a proposta da vinda de Jesus Cristo é a de uma mensagem de grande alegria. Por isso era bom, naqueles momentos da montanha, em plena madrugada, para Pedro e para os seus companheiros ficar ali. Como é bom estarmos aqui. A aura, o hálito psíquico, a felicidade que tomava conta dos discípulos, vendo os céus comungarem com a terra. Façamos 3 tendas, propôs Simão Pedro. Avancemos. Na rota dessa sublime estrela,
aparecerão logo mais os discípulos. Pedro, o mais velho deles. João, mais tarde o evangelista, o vidente da ilha de Patmos, na Grécia, que teve ensejo de escrever o Apocalipse, já bastante maduro, octogenário. Mas também Jesus Cristo se fez cercar de Mateus Levi, de Filipe, de Judas Macabeu, de Judas Iscariotes, de uma série deles, 12 homens, que representavam a humanidade. Sim, os discípulos de Jesus representavam a humanidade. Naqueles 12 homens que não foram escolhidos ao acaso, Jesus Cristo sabia quem era cada qual e por que cada qual deveria compor a estrutura do colégio apostólico. Entre eles, havia lavradores, havia coletores, havia pescadores, havia todo tipo de gente que à época formava a sociedade judaica. E Jesus Cristo escolhe 12, como quem escolhesse representantes de estados, porque eram 12 as grandes famílias de Israel, eram 12 as grandes tribos de Israel, se quisermos assim chamar as famílias, aos clãs. E ele recolhe 12 homens que representassem essas 12 famílias, esses 12 clãs. E todos eles, aprendemos hoje com os espíritos, representavam uma nata sociomoral à época. No entanto, porque eles eram representantes da humanidade, e Jesus Cristo queria mostrar-nos como se pode viver com essa humanidade sem nos perdermos. Eles pareciam pessoas comuns. Discutiam entre si, enciumados, da relação de Jesus Cristo com esse ou com aquele. Os jovens disputavam maior prestígio junto ao mestre, alegando que os discípulos mais velhos, os mais maduros, não teriam tanta energia, tanta força, tanta capacidade de sair anunciando o reino dos céus. E os mais velhos ficavam muito tristes, muito chateados com a insinuação ou as afirmações dos mais jovens. Como em qualquer tempo, a grande peleja entre os que são mais moços, que se sentem capazes de tudo, e os que amadurecem e já se acham incapazes para tudo. E Jesus Cristo era o meio de campo, era o meio termo, entendendo a um e a outro lados, e dizendo que a vida na terra se assemelha a uma grande árvore, onde a infância estará representada pelas vergônteas novas, pelos ramos novos que saem, mas que podem ser queimados ao primeiro beijo do sol mais intenso. São tenros, são novos, são inexpertos. Mas compara a juventude na terra às flores dessa árvore da vida. Belas, coloridas, perfumadas. No entanto, muitas delas não suportam o primeiro vendaval do outono, os primeiros ventos outonais,
ou os ventos alígeros que sopram na quadra da primavera e caem no pó e se atiram no chão e se perdem. Mas Jesus Cristo comparou a madureza, não mais a vergôntia, não mais a floração, mas a frutescência. É a conclusão de um processo. E afirma-nos o Mestre, conforme os ensinos do espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que as pessoas maduras, os velhos fisicamente, representando o fruto, são os mais aproveitáveis, porque mesmo que eles, os frutos, apodreçam, carregam em si as sementes, a experiência completa, que, se lançadas à terra, germinarão, florescerão e frutificarão. Era para que os velhos não sentissem nenhuma preocupação com o que os jovens estavam falando. Eles eram quais flores da primavera, entusiasmados, perfumados, brilhantes, coloridos, mas frágeis. Então era dessa maneira que o grande mestre ia deslindando as querelas existentes entre os seus discípulos, que viajavam de um lugar para outro e pelo caminho iam discutindo sobre de quem Jesus gostava mais. Parece que estamos nos dias de hoje. E brigavam entre si, porque um achava que Jesus gostava mais de si, enquanto o outro também achava a mesma coisa. E quando chegavam cansados, chateados, Jesus Cristo lhes perguntava como um pai ou uma mãe pergunta aos filhos: que vinheis discutindo pelos caminhos? Como a mãe perguntaria: o que vocês andaram aprontando? Porque chega um com o olho inchado de chorar, o outro irritado, com as têmporas pulsantes, o outro com as narinas arfantes. O que vocês andaram aprontando pelos caminhos? Jesus Cristo perguntava aos seus discípulos: que vinheis discutindo pelos caminhos? Não percamos de vista que eram os melhores espíritos renascidos na terra, à época de Jesus. Um deles, encantado com o poder, entendeu que se entregasse Jesus Cristo aos sacerdotes, aos romanos, Jesus Cristo ia se libertar deles, porque tinha poderes. Ia tirar o cetro das mãos deles, os dominadores, e entregaria ao povo, já que Jesus Cristo gostava do povo, das massas. Era Judas Iscariotes, secretário tesoureiro do grupo. Era ele responsável pelos dinheiros, por coletar. E como era uma sociedade comunitária, o chamado comunismo cristão, tudo que se conseguia era para atender a todos. Era um caixa único para atender a todos em suas necessidades. E Judas vivia pensando só naquilo, só em dinheiro. E num dos dias, quando uma mulher que era atormentada refez sua vida e arrebentava um frasco de perfume de nardo sobre os pés de Jesus Cristo, para enxugá-los com seus próprios cabelos, Judas se atormenta, corre, tenta deter a mulher, mas mestre, se dirige a Jesus, essa mulher está desperdiçando perfumes caros. Se nós vendêssemos este perfume,
a mentalidade mercantilista. Nós teríamos muito dinheiro para atender aos pobres. E Jesus Cristo lhe responde: Judas, os pobres sempre os tereis, quanto a mim nem sempre. Essa mulher me presta uma derradeira homenagem. Ele estava pensando em vender o perfume, nada de lavar pé de Jesus. A gente vende, tem dinheiro. A alma de tesoureiro, todo tesoureiro é assim. E vê a gente com uma gravata bonita, a gente vende essa gravata, dá um bom troco. Eu já vim até 100 hoje para não ter problema de algum tesoureiro ficar olhando a minha gravata. Tesoureiro não pode ver nada, mas se a gente vende esse pote, se a gente vende aquilo. Então, ao tempo de Jesus Cristo, o tesoureiro do grupo não era diferente. E Jesus Cristo chama-lhe a atenção. Me dê uma chance, ela está me prestando uma homenagem. E os pobres sempre os tereis. E por que é que Jesus Cristo assevera que os pobres sempre os teríamos? Porque este era um mundo de provas e expiações. Lugar de pobres. Lugar de todos aqueles, primeiro, que ainda não têm maturidade para administrar riquezas. Segundo, lugar em que aqueles que não souberam administrar suas riquezas voltam para reaprender através de resgates na pobreza. Então é um mundo de provas e expiações, que a gente vai ter pobres que ainda não se tornaram ricos e onde a gente tem pobres que já foram ricos. Cá entre nós são os mais terríveis, porque eles são pobres empinados. São pobres com manias de rico, porque vêm as reminiscências do passado. Mas Jesus Cristo dizia aos seus discípulos: pobres sempre os tereis. Haveria tempo de Judas atender aos pobres como ele quisesse, de vender o que quisesse para atender aos pobres. Mas Judas pensava: se eu entregar a Jesus, ele vai se libertar das mãos dos soldados. E ele vai fazer uma revolução. Porque Jesus falava de um reino dos céus, que ele viera trazer à terra. E os discípulos imaginavam que fosse um reino materializado, com palácios, com esbirros, com guarda palaciana, com poderes terrestres. E então Judas imaginava que poderia colaborar com esse momento. Entrega o mestre nas mãos do sacerdócio organizado da Judeia e das autoridades romanas. Qual? O mestre não estava se referindo, quando falava, aos reinos da terra. Quando Pilatos lhe pergunta: e tu és rei? Ele responderá, para desespero de Judas: tu dizes. Mas meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus exércitos viriam para defender-me. Meu reino não é daqui. Diríamos hoje, aí começou a cair a ficha na mentalidade dos discípulos. Aí eles começaram a compreender quem era Jesus Cristo, o que ele queria, para que mais tarde Paulo de Tarso, convertido ao Cristo, dissesse a Zaqueu, o antigo cobrador de impostos: o reino que o Cristo veio trazer à terra, Zaqueu, não tem as balizas fincadas no chão movediço do mundo, mas tem-nas no coração do homem.
Era um reino diferente. E quando Judas deu-se conta de que Cristo não se defendera, não se libertara e não ia trazer para a terra um reino material, desesperou-se. Porque ele amava o amigo, ele amava o mestre, mas amava o mestre como nós amamos os nossos amores. A gente imagina a gente supõe porque a gente não conhece direito os nossos amores. A gente os conhece por fora. Mas ninguém conhece essencialmente a ninguém. Então a gente ama e imagina que o nosso objeto do amor, ou o nosso ser amado, pensa conforme nós, deseja conforme nós, gosta conforme nós gostamos. E Judas fantasiou na sua mente como é que Jesus Cristo reagiria. Os amores da terra também são assim. Se eu levar este presente, fulano vai adorar. Mas eu nunca parei para perguntar do fulano de que ele gosta, para que eu leve um presente que ele goste. E de repente eu levo uma coisa que o ser amado abomina. E nós ficamos muito tristes quando o ser amado nos diz, depois de receber o nosso presente: eu não uso isto, eu não gosto disto. Indicando que nós não conhecemos muito profundamente as pessoas às quais amamos. E os discípulos não conheciam profundamente a Jesus a quem diziam amar. Ele era muito diferente do que os discípulos imaginavam ser. E Judas se suicida, lamentavelmente, de remorso, de dor moral, de ver o grande amigo naquelas condições, crucificado, escorchado, sofrido, abatido, por causa de um momento de invigilância. Por causa de 30 moedas, que ele correu para devolver no sinédrio. E os sacerdotes lhe disseram: isso é contigo, tu já as recebeste. E as 30 moedas de ouro são atiradas por Judas. Não era bem o dinheiro que ele queria. Ele queria que Jesus Cristo realizasse um feito político notável, porque não o conhecia direito, não avaliou exatamente o sentido das palavras do Mestre e se atormentou de morte depois. Então os discípulos de Jesus Cristo eram a representação dos caracteres da humanidade. O jeito de Pedro, os rompantes de Simão Pedro, bem do nosso tipo. Os muxoxos de Simão Pedro. O mestre cercado de gente, às margens do lago de Genezaré. Quando uma mulher singela toca o mestre em seus vestidos, a mulher hemorrágica, porque ela acreditava que se tocasse no mestre, ainda que fosse nas suas roupas, ela seria curada. Não sabia explicar por quê, mas sentia na sua certeza subjetiva que isso deveria acontecer. E quando ela o toca com aquele sentimento profundo da alma, Jesus Cristo se volta para os discípulos à sua volta e indaga: quem me tocou? E olha exatamente para Simão. Simão, quem me tocou? O sangue do velho pescador vem logo à cabeça. Nervosinho. Se fosse hoje, nós diríamos assim, estressado. E Simão olha para Jesus Cristo: mas mestre,
Esse povo todo te aperta de todo lado. Como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Ele não entendera. As coisas sutis eles não entendiam. É claro que se todo mundo apertava o mestre, Jesus Cristo não estava perguntando quem o tocara fisicamente. Até que o mestre aclara, é que eu senti que saiu de mim uma energia. Saiu de mim um fluido, saiu de mim uma virtude. De acordo com a tradução, encontramos um termo diferente. Alguém o tocou com uma intencionalidade e absorvera dele. E ele pergunta de propósito, para que aquela mulher pudesse se anunciar ou se denunciar. Fui eu, Senhor. E ele então deixasse o ensinamento. Vai em paz, porque foi a tua fé, a tua certeza, a tua convicção que te acaba de curar. Mas Simão ficou logo agitadinho. Mas como é que eu vou saber? Nós somos exatamente assim. Não sabemos responder as coisas com brandura. Mulher, onde é que está meu chinelo? No armário. Onde é que está? Mulher, onde é que está meu chinelo? Eu já não falei que está no armário? Já estamos estressados. Nós não conseguimos responder 3 vezes a uma mesma pergunta sem nos alterar. Ou a gente se altera, ou responde assim, já falei. Se alterou do mesmo jeito. Pedro era assim. Mas não era porque ele fosse mau. Era o temperamento. Era a humanidade de Pedro. Era o lado gente, a dimensão humana de todos nós. João era enternecido. Ficava embevecido ouvindo Jesus falar. Cândido. Adorava encostar-se, adolescente. Quando conheceu Jesus, tinha 14 para 15 anos. Encostava-se nos ombros do mestre. Encaixava a sua cabeça junto ao pescoço de Jesus. Como jovens, espontâneo, sem malícia. E os companheiros diziam, Jesus gosta mais dele. Foi chamado de o discípulo amado. Igualzinho no nosso meio. Há pessoas que chegam, nos abraçam, nos beijam, nos estreitam, e o outro fica de longe. Olha o exibido. Ele não tem coragem de ir e tem horror quando os outros vão. E ficam de longe. É o queridinho, deve ser o queridinho. E deve ser o mais gostado. É puxar saco. Nós temos esse hábito. A gente não tem a coragem de ir. Mas como é que eu vou abraçar o homem? Mas como é que eu vou beijar? Mas como é que eu vou... Aí aquele que vai, a gente julga. Porque era exatamente o que a gente queria fazer. Não era diferente no meio dos discípulos de Jesus. E João, como são os jovens? Tô nem aí. Ele ia, abraçava o mestre, beijava, cheirava, ficava junto. E na crucificação, foi ele que esteve até o final. Foi ele que esteve junto, acompanhando as mulheres piedosas, fazendo companhia à mãe de Jesus. Foi ele que não fugiu, que não se escondeu, que não teve medo. Era o jovem, o arroba, a audácia. Simão fugiu, amedrontado. Gostava de Jesus, mas gostava mais da pele própria. Exatamente como hoje. Não tem coragem de dizer a verdade. Nós estamos vendo pela televisão os depoimentos dos velhos. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, nada. Como no passado. O medo. Não discutimos se essas pessoas são bons pais, bons avós, boas mães, mas não são bons cidadãos. Não são bons homens, boas mulheres. Não respeitam a verdade, não acatam a consciência.
Também no passado, ao tempo de Jesus, era assim. Nunca vi esse homem antes. Mas não eras tu que estava com ele no Monte das Oliveiras? Não, eu não o conheço. Mesmo tendo sido advertido na ceia, antes que o galo cante, na madrugada, tu me negarás 3 vezes. E só na terceira negação, e o galo cantou, é que Simão Pedro se dá conta do que Jesus lhe houvera dito. Exatamente como a gente, depois que a gente faz a tolice, diriam as donas de casa, a caca, aí nos cai a ficha e nos atormentamos e sofremos e nos desesperamos. Inês é morta. Já cometemos os desatinos. Só para que a gente perceba que ao escolher os seus discípulos, Jesus Cristo queria dizer-nos com que tipo de situações nós iríamos viver na humanidade. Que tipo de alma nós próprios somos, porque nos sentimos refletidos em cada um desses discípulos de Jesus. E era tão curioso ver a relação do mestre com eles. Embora todos tivessem sido escolhidos para os trabalhos gerais com o mestre, para as saídas gerais com o mestre, acompanhamos ao longo da Boa Nova que quando Jesus Cristo ia realizar um trabalho mais específico, mais profundo, ele não levava os 12, ele levava 3, Pedro, Tiago, João. Como a gente na sociedade. Nós temos vários amigos, vários companheiros, mas não são todos que servem para nos acompanhar em tudo. Há situações em que nós temos mais confiança naqueles. Gostamos dos outros, mas admitimos que eles não suportarão nos acompanhar acolá. Então há sempre aquele grupo de criaturas que são paus para toda obra. Não é a panela, não é a panelinha que nós nos unimos para marretar os outros. Não, são aqueles da mais próxima confiança. Aqueles que, seja dia, seja noite, seja madrugada, esteja frio, esteja calor, esteja sol, esteja chuva, eles estão prontos. Era assim. Então, ao lado do gênio de Pedro, ao lado do temperamento de Tiago, menor, e de João, havia o espírito de serviço. Eram paus para toda a obra. E embora todos fossem amados pelo Cristo, para determinadas tarefas, o Cristo levava somente os 3. Para que a gente aprendesse que não adianta ficar ouvindo os reclamos de todo mundo. Ah, eu também quero ir, eu também vou. Então se eu não for, não piso mais aí. Vai ficar sem pisar, porque nós vamos levar as pessoas que são paus para toda a obra. Aquilo que Jesus Cristo vivenciou com os discípulos, ele estaria dizendo-nos que nós iríamos viver no mundo, cada qual no seu nível, cada qual na sua hora. Somos assim, vivemos assim, até que a gente vá crescendo, vá se renovando, para viver melhor no mundo. E é deste modo que o significado da vinda de Jesus Cristo à Terra era exatamente nos mostrar, nos ensinar como é que se vive na Terra. O mundo de provas e expiações não é um lugar impossível de viver-se. É um lugar difícil de se viver.
Porque num mundo de provas e expiações, aprendemos na veneranda doutrina dos Espíritos, o mal sobrepuja. Num mundo como o nosso, a soma de males é maior do que a soma de bens. Até que haja essa inflexão das provas e expiações para a regeneração. Mas por que é maior a soma de males? Não significa que é maior a soma de crimes, não. De males, porque aqui estamos espíritos em processo de resgate. Os erros que já cometemos ontem estão nos pressionando hoje. Através das enfermidades, das carências, das deficiências físicas, mentais, sociais, econômicas. Então esses são os males de um mundo de provas e expiações. Não significa que é um mundo onde a maldade sobrepuja. Não, os males. Porque aqueles que não estão realizando hoje a maldade estão sofrendo as consequências da maldade já realizada e sofrendo seus males, suas consequências, seu karma negativo ou seu karma de dor. Daí então, nos mundos como o nosso, tudo isto que nós acompanhamos na vida de Jesus é o que não pode deixar de existir. Quando nós passamos a nos senhorear dessa realidade num mundo de provas e expiações, não há como esperarmos um Shangri-La, o paraíso terrestre, se nós não tivermos problemas econômicos, se nós não tivermos problemas morais. Acompanharemos os problemas de saúde, porque no mundo de provas e expiações tem mosquito da dengue, tem o vírus da AIDS, tem o bacilo de Koch. São micro-organismos que, ao penetrar o nosso macro-organismo, destrói. Seu funcionamento é alterado. E esse monumento de células orgânicas desaba sob a ação desses animálculos, desses seres infinitesimais, que têm um poder destruidor notável no caldo de cultura do nosso organismo. Então não me adianta ter rios de dinheiro, ter poder na terra, ser criatura bonita fisicamente, porque aqui de alguma sorte nós estaremos sofrendo. Mas foi Jesus Cristo que anunciou isso. No mundo só tereis aflições. Este é um mundo de provas e expiações. Para onde é que a gente se volta está a aflição. Desde a aflição de esperar o ônibus que não vem, e está na hora de eu entrar no serviço, eu vou perder o ponto. A aflição, até a aflição de não se poder sair às ruas com medo da violência. A aflição de estar-se desempregado, com todas as despesas para pagar. A aflição de ver as aflições dos outros e que está se aproximando de mim. Somos aflitos. Mas os Espíritos nos lembram que o fato de nós vivermos num mundo de aflições não nos impõe causar aflições a ninguém. Então Jesus Cristo veio à Terra nos ensinar a viver aqui. O sentido da sua vinda era nos ensinar a viver aqui. Mas preveniu-nos que era importante saber viver aqui. Vós sois ovelhas do meu rebanho. Meu reino não é deste mundo. Eu irei para vos preparar o lugar. Se assim não fosse, eu vos teria dito, querendo dizer-nos, suas ovelhas, que nós também não somos daqui. Que nós estamos de passagem por aqui, fazendo um aprendizado neste planeta,
mas nós pertencemos a Ele, ao seu rebanho, ao seu aprisco. Estamos estagiando nesse mundo de aflições, de provas, de expiações, enquanto Ele nos aguarda, porque nos foi preparar o lugar, algures. E só sairemos daqui, foi Ele mesmo quem o disse, depois de pagarmos o último quadrante, a última moeda, em termos morais, é claro. Quadrante que foi traduzido como ceitio, fazendo menção à vitória dos portugueses sobre os celtas. E dessa forma, é importante que nós pensemos em Jesus, de fato, como nosso modelo e guia. Ele veio viver para nos dizer como deveríamos viver. Então ele é modelo, para que a gente faça como ele fez. Para que o emulemos, o imitemos. Por isto, o Espírito de verdade nos apresenta como sendo nosso modelo e nosso guia. Nosso modelo para que façamos como Ele. Qualquer modelo se veste para que nos vistamos como Ele. Qualquer modelo posa para que nós posemos como Ele. Todo modelo é para que nós o olhemos e o imitemos. Jesus é o nosso modelo da humanidade. O maior espírito que Deus deu ao mundo para esse mistério. E guia é para que nos deixemos conduzir por Ele. Já que percebemos pela história de sua vida quão bem Ele consegue guiar, quão excelente pastor Ele é, quão grandioso zagal Ele se mostra, que aí nós nos entregamos às suas mãos. E foi Ele que fez-nos essa proposta: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve. Suportai o meu jugo, porque ele é suave. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo nos deu todas as dicas. Jesus Cristo nos falou de tudo que a gente precisava saber para viver aqui, colocando-se como modelo e guia. Tomai sobre vós o meu fardo, os compromissos cristãos. Suportai o meu jugo, a obediência aos seus ensinamentos. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Era Ele se apresentando: fazei como eu faço. Vede, fazei como eu faço. E nos propõe a mansuetude das pombas, mas ao mesmo tempo a prudência das serpentes. Porque estamos num mundo de provas e expiações, onde ao lado dos males temos os maus, os espíritos desafortunados, aqueles que não vão medir esforços para puxar nosso tapete. Então, a vigilância proposta por Jesus corresponde à prudência das serpentes, ao lado da mansuetude das pombas. Como é importante nós sentirmos este Cristo nos dizendo estas coisas. Daí avançamos. Quando pensamos nos diversos ensinamentos de Jesus,
O que é que ele nos deixou? E quando pensamos no que é que ele nos deixou, percebemos em toda a órbita dos ensinamentos dele uma reflexão em torno da vida futura. Com poucas exceções, todos os ensinamentos de Jesus Cristo remontam à vida futura. E é curioso, porque se nós olharmos as bem-aventuranças, por exemplo, Jesus Cristo remete toda a felicidade para o amanhã. Bem-aventurados os puros de espírito, porque verão a Deus. Futuro. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão justiçados. Futuro. Mas por que Jesus Cristo remetia seus ensinamentos ao futuro? Porque aquelas criaturas às quais ele se referia já estavam encarnadas. Estavam no mundo. Elas já estavam atreladas à faixa das suas necessidades expiatórias, provacionais. Eram essas criaturas que já estavam sofrendo. Então, a partir dos bons resultados desse sofrimento, é que viria a compensação. Mas em outros momentos ele nos disse claramente no presente: vós sois deuses, mas podereis fazer o que eu faço. Porque somos deuses, somos espíritos. Os deuses são os espíritos. E como espíritos nós somos perfectíveis. Nós estamos na marcha para a evolução. E por causa disso, nós só vamos fazer o que Jesus foi capaz de fazer quando tivermos superado essa condição nossa. Quando tivermos superado a nossa fragilidade. Vós sois deuses, sois espíritos, sois perfectíveis, estáis evoluindo. Mas é preciso um pouco mais para fazer o que eu faço. Então, no futuro o fareis. Tudo quanto eu faço, vós o fareis mais tarde. Um mais tarde que está na dependência da nossa vontade. Eu posso querer evoluir intensamente, com firmeza, sem perder o passo. Mas eu posso deixa eu gozar agora o mundo que eu quero, o mundo que eu gosto. E um dia, já que eu sou eterno, um dia eu me meto com esse negócio de evoluir. Só que nós prorrogamos os estágios de sofrimento nosso. E porque prorrogamos esse estágio de sofrimento, eu vou cometendo outros desatinos no meio do caminho. E naturalmente, esse meu futuro de bênçãos fica empurrado para trás. Nós vamos procrastinando, nós vamos adiando esse tempo de venturas espirituais. Porque nós somos na Terra criaturas muito pouco cientes do sentido espiritual da coisa. Porque a maioria não registra espiritualmente as coisas com clareza, tem muita dificuldade de crer que tudo se passe exatamente como Jesus ensinou, como os Espíritos ensinam. Temos o veso terrestre, o costume humano,
de só passar a crer nas coisas quando essas coisas nos esbarram, nos atacam, nos agridem, ou seja, quando a gente sofre. Por que é que a dor tem sido o grande aguilhão para que nós evoluamos? Porque nós raciocinamos muito pouco, avaliamos muito pouco a nossa vida espiritual, a nossa vida na terra, na condição de espíritos. Precisamos desses choques. E essa terapia de choque vai nos acordando a lucidez e nos mostrando que não há nenhuma necessidade de eu sofrer para aprender as coisas. Como não há nenhuma necessidade de pormos a mão numa chapa quente para saber que a chapa está quente. Não há nenhuma necessidade de eu pôr os dedos na tomada elétrica para dar-me conta de que ali há energia elétrica. A massa da humanidade, no entanto, precisa sofrer para acordar. Os espíritos do bem dizem que é para quebrar a cristalização, característica do mundo de provas e expiações, em que nós imaginamos equivocadamente que as dores somente visitam as casas alheias, que a morte somente visita os parentes alheios, que os problemas somente visitam os outros, que só há quebra econômica, financeira para os outros. Vivemos sempre cristalizados na nossa posição equivocada. E as dores no mundo têm esse papel de quebrar essa cristalização e expor a nós que está escondida sob essa casca. A nós que é o elemento saboroso, a nós que é a semente, de onde tudo se origina. Mas é preciso quebrar a casca dura que costuma envolver as nozes. Daí então, a vida futura fazer parte fundamental nos ensinos de Jesus. Mas houve outros ensinos em que ele nos atalhou no presente. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amo agora. Aquele que quiser no futuro ser o maior no reino dos céus, seja agora na terra o servidor de todos. Um trabalho feito agora que nos dará recompensas logo mais. Mas quando nós amamos, essa recompensa se complementará logo mais. Porque quando nós amamos, já somos felizes no momento em que amamos. Quando nós fazemos o bem, já sentimos alegria no momento de fazer o bem. Quando somos bons, sentimos felicidade pelo fato de já sermos bons. O futuro complementará essa sensação, esses sentimentos, esse apercebimento da felicidade em nós. Então Jesus Cristo nos fala a respeito da vida futura e nos vai levar a uma reflexão muito interessante, conforme encontramos nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando encontramos assim: Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Se ele falasse tudo de uma vez, o povo à sua época não teria entendido o que ele falara. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura.
Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ora, é tão importante para nós que essa questão da vida futura não seja uma possibilidade. Bastará que nós analisemos nossa vida agora no mundo. Se nós estamos vendo o mal sobrepujando em várias partes do mundo, os maus, as pessoas do mal, sobrepujando, dominando, governando, usurpando, roubando, e daqui a pouco esses indivíduos morrem e ainda são homenageados. Nós temos que morar na rua que tem o nome deles. Nós temos que sentar na praça que tem o nome deles. Almas acanalhadas que passaram pelo mundo. Claro que este é o mundo das mentiras. E quando os políticos querem, nos impõem os nomes de suas predileções. Mas nada disso nos deve atormentar. Deixa ter o nome, mas que eles vão pastar no além, não haverá dúvidas. Quando nós vemos isso, nos perguntamos, como é que essa alma vai poder se recompor com essa sociedade, da qual tanto usurpou, a qual tanto usurpou, da qual tanto retirou? Se não existir a vida futura, Deus será injustíssimo. Porque não dará chance a essas criaturas do mal hoje, enganadas hoje, a oportunidade de se redimir com aqueles aos quais usurparam, aos quais feriram. Quantos que hoje estão cometendo crimes e ficando às escondidas, porque têm dinheiro para pagar advogados que pensam como elas? Promotores, juízes, políticos, neste mundo de gente louca em que nós estamos inseridos. Se não houvesse a vida futura, como nós termos tranquilidade na terra de saber que tudo será devidamente posto em seus lugares? Se não houvesse a vida futura, nós mesmos, como é que nos rearrumaríamos com tanta gente que nós já prejudicamos, já caluniamos, de tanta gente de quem a gente se fez inimigo, ou que converteu em nossos inimigos? Nós que não somos grandes personalidades no mundo, mas no nosso mundículo aqui, quanta bobagem a gente já aprontou, se é que ainda não está aprontando. E como é que nós iríamos acertar isto? Se o nosso roteiro é para Deus, eu tenho que me alimpar das minhas mazelas. Eu tenho que alijar de mim meus problemas. Como é que eu ia conseguir isto se não houvesse um amanhã para nós? A vida futura é o eixo central dos ensinamentos de Jesus. Porque neste exato momento, nós estamos vivendo a prova, vivendo a expiação, suportando a luta. E por mais que sejamos vitoriosos agora, o fruto definitivo virá depois, quando eu completar essa luta. Quando estamos educando um filho, nós estamos sendo felizes com esse trabalho,
mas é muito trabalhoso educar um filho. Nós sofremos, nós choramos, eles adoecem, eles têm problemas, e nós acompanhamos. A felicidade só virá depois, em termos completos, que nós os tivermos criado. Graças a Deus, meu filho hoje é um homem, minha filha hoje é uma mulher. Graças a Deus, não dependem mais de mim para tocar suas vidas. Então nós ficamos felizes durante todo o tempo que estamos cuidando deles, mas é uma felicidade vigiada pelas preocupações. É uma felicidade violada pelas dores que sofremos com eles, pelas aflições que vivemos ao seu lado. Só depois é que teremos a complementação dessa felicidade. Por isso, o futuro. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos o futuro, o que é o futuro? O futuro propriamente não existe. Porque o futuro é a projeção do hoje para daqui a pouco. O meu futuro sendo as consequências do meu hoje, então hoje já é futuro. Porque o que eu estou fazendo hoje, vivendo hoje, meus modos de agora, serão o futuro que eu estou esperando. Mas então não existe passado? Também. Não existe passado. Como não existe passado? Eu ontem era jovem, hoje eu sou velho. Mas hoje que eu sou velho, eu estou sofrendo as consequências de tudo que eu fiz quando era moço. Então é esse tempo da minha mocidade que está presente hoje na minha velhice. Então o passado é o meu presente. E o que eu estou fazendo e vivendo agora será o que eu vou experimentar como consequência logo mais. Então o logo mais já está sendo trabalhado agora. Parece coisa de gente doida, mas é exatamente isto. No plano de Deus, não há passado, não há futuro. Os olhos de Deus veem um eterno presente. Digamos o presente da nossa existência agora encarnados no mundo. Houve um dia em que eu nasci no corpo, houve um dia que eu fiz 5 anos de idade, 10 anos de idade, mas tudo isso é o meu presente, minha encarnação atual. Mas houve experiências que eu já vivi, aí eu chamo essas experiências vividas de meu passado. Mas eu não me dou conta de que são essas experiências que eu vivi que norteiam as minhas experiências do agora. O que eu estudei na infância, que está valendo agora. A poliomielite que eu tive na infância, que me dificulta agora. Os tratamentos que eu tive na infância, que me dão boas condições agora. Então, isso não é passado, isso é presente. Eu estou experimentando as consequências de tudo agora. E daqui a pouco, eu terei mais de 15 anos, mais de 20 anos, mais de 30 anos. E os meus 20 anos serão a continuação dos meus 15 anos. Os meus 30 anos serão a consequência dos meus 20 anos. Os meus 50 anos serão a consequência dos meus 30 anos. Ora, então, nós hoje já estamos vivendo o nosso futuro. E ainda estamos vivendo o nosso passado. Então, tudo é presente. Que coisa! Mas não é para a gente endoidar. Vamos continuar falando do nosso passado, vamos continuar falando do nosso futuro, mas com essa consciência de que nos faz refletir o Espírito Emmanuel. Nós somos escravos, somos hoje escravos do nosso passado. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, tudo que eu fui, deságua no meu hoje. Então eu sou escravo do que eu já fiz, eu não posso voltar atrás. Mas em compensação, eu sou o arquiteto do meu amanhã.
Eu estou plasmando com as experiências do hoje o que eu gostaria de viver logo mais. Tudo está nas nossas mãos. Daí, o ensinamento de Jesus Cristo, reportando tudo ao futuro, é de uma sabedoria incrível. Quando Ele nos diz: vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. Ora, por que vida futura se eu tenho que vir hoje? Porque é no hoje que nós plantamos o futuro. Ninguém imagine que vai aprontar o que quiser na juventude e vai ter uma velhice maravilhosa. Não vai. Só terá uma velhice maravilhosa quem plantou na juventude essa velhice maravilhosa. O espírito Ivan de Albuquerque diz, com relação à juventude, que a fase jovem é a fase do empreendimento, é a fase da aplicação. É na juventude que nós aplicamos na bolsa de valores morais. E vamos colher os dividendos, os lucros, mais à frente. Mas eu já apliquei hoje. E se eu apliquei imundície, eu vou colher depois imundície. Bem corrigida pelo tempo. Com juros de mora. Daí, é tão bom quando a gente pode parar para pensar que a gente é dono da própria vida. A gente é dono da própria vida. É claro que a gente reclama dos outros, né? Nós sempre queremos um bode expiatório. Ah, se não fosse minha sogra, minha vida estava melhor. Ah, se não fosse meu cunhado, minha vida estava melhor. Se não fosse aquele colega, se não fosse meu chefe, se não fosse o governo, se não fosse... Mas quando a gente para para pensar, por que é que Deus nos colocou junto com essa sogra, com esse cunhado, com esse governo? É porque nós somos espíritos que merecemos isto. Nossa sintonia vibratória nos liga a isso. Se coisa melhor tivéssemos desenvolvido no nosso passado que chegou, vejamos, no nosso passado que chegou, que está hoje aqui presente comigo, se eu tivesse feito algo melhor, eu hoje mereceria algo melhor. Imaginemos alguém que plante abóboras no seu quintal, e quando a abóbora está grande, crescida, madura, pronta para a colheita, eu digo assim, eu queria mesmo fazer, era uma mandioca. Agora vai ficar querendo, porque eu plantei a abóbora. Mas eu queria mesmo fizesse mesmo. Nós já podemos imaginar qual será o nosso futuro. Basta verificar o que a gente é hoje. E eu posso avaliar o que foi meu passado. Como é que eu fui no passado? Basta eu avaliar como é que eu sou hoje. Se o espírito não retrograda, se o espírito não involui, não anda para trás, no máximo estaciona, eu avalio como é que eu sou por dentro. Meus sentimentos, meus desejos, meus anseios, meus sonhos de consumo, hoje avaliados, me dirão o que eu era há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos. Se eu já estou melhorado, a gente imagina quando estava piorado. Eu não preciso saber quem eu fui, a rainha da Inglaterra, o rei de França. Não, eu não preciso saber. Eu preciso saber que tipo de pessoa eu fui. A posição social importa pouco. E pelo que eu sou exatamente agora,
pelas lutas que eu empreendo para mudar ou pela comodidade em que eu me coloco, eu posso avaliar exatissimamente o que me espera no futuro. Está tudo nas nossas mãos. Então Jesus Cristo nos veio mostrar como se vive na terra. Juntou 12 representantes da sociedade dele, do seu mundo à época judaico. E nos vem trazendo esses ensinamentos para que a gente aprenda a conviver com eles. E aí prossegue o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Então, agora que chegou o Espiritismo, há quase 150 anos, 148 anos de doutrina espírita, a humanidade, do tempo de Moisés, 4.000 anos passados. A humanidade do tempo do Cristo, 2.000 anos passados. Que somos nós mesmos. A gente que vem mudando de roupa, reencarnando aqui, reencarnando ali, como as pedras que vão na correnteza do rio, abaulando-se, perdendo as pontas, ficando redondinhas, somos nós os mesmos espíritos. Vêm uns para a terra, saem outros da terra, mas a massa somos nós. 1.800 anos depois de Jesus, nós já tínhamos um pouco mais de maturidade para compreender a vida futura. Por isso o Espiritismo veio dar essa arrumação no nosso entendimento. E isso é importante para nós. Trazer Jesus de novo às nossas reflexões e nos fazer pensar na vida futura. E para fecharmos, prossegue o Evangelho segundo o Espiritismo, prosseguem os ensinos de Jesus, nos falando do reino dos céus. Ora, o reino dos céus, esse ensinamento de Cristo, que segue a ideia da vida futura, nos traz exemplos curiosíssimos. Porque Jesus nos dizia sobre o reino dos céus de maneira curiosa. E cada vez que ele se reportava ao reino dos céus, ele se referia a coisas íntimas, falando sempre que o reino dos céus é algo interno. O reino dos céus se assemelha a um comerciante de pérolas, disse ele um dia, que em determinada ocasião encontrou uma pérola de tão elevado valor que decidiu vender tudo quanto tinha para comprar aquela pérola. Ora, um comerciante de pérolas, a gente imagina que ele tivesse em seu poder outras pérolas, pois vendeu tudo para comprar uma pérola. Mas a pérola é o produto da intimidade. Um grão de areia que penetra uma ostra e fere a ostra, e a ostra morre e se dobra por sobre esse grão e o envolve e se calcifica. A pérola nasce da dor da ostra, ferida pelo grão de areia que lhe penetra. E dá na intimidade da ostra e nas profundidades dos mares. A pérola. E há pérolas de diversos valores.
há virtudes de diversos níveis. Então, enquanto nós vamos conquistando as pequenas virtudes para o reino dos céus, nós vamos adquirindo pérolas pequenas, de pouco valor, até que nós chegamos ao cerne dos nossos deveres quanto ao reino dos céus. E aí então, encontramos uma pérola de indizível valor, que compensa que eu me desfaça de tudo para comprar essa única pérola. Olha a pérola que se dá na intimidade, no seio das ostras, no fundo dos mares. Mas Jesus diz que o reino dos céus também se assemelha a um lavrador que um dia, cavocando a terra, encontrou um tesouro sepultado nela. Voltou-se e adquiriu esse trato de terra onde estava o tesouro. O tesouro escondido no campo, enterrado no campo, dentro da terra. E o lavrador que cavocava a terra descobriu esse tesouro e foi comprar essa terra para não perder o tesouro. Intimidade. O reino dos céus se assemelha a um pai de família. E as ideias de intimidade se vão sucedendo. E sucedendo. Até o momento em que ele diz: o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. E fecha o ensinamento a dizer-nos que o reino dos céus é algo íntimo. Nós não vamos morrer para ir para o céu. Quando nós morrermos, carregaremos o céu que estamos construindo, ou o inferno que estamos construindo, por dentro de nós. Não tem aparências exteriores. O céu não é lá, não é acolá. O céu está aqui, dentro, na nossa integridade. E quando chega o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz que as leis de Deus, que regulam este reino dos céus, estão em nossa consciência, o mais íntimo do ser espiritual. A doutrina espírita confirmando o ensino de Jesus Cristo, de que o reino dos céus não é algo de fora, não é algo que esteja fora, não é um lugar físico, é um locus psicológico, é um locus interno, é um locus psíquico. Há criaturas que vivem o inferno interior, embora do lado de fora tudo esteja bem. Por dentro é que não está. Então elas se embriagam, elas se drogam, elas se suicidam, elas matam, elas estão enlouquecidas por dentro. Embora as coisas por fora delas possam estar maravilhosas. Possam ter boa família, muito dinheiro, poder social, poder político, poder econômico, mas não têm o poder sobre si mesmas, o poder espiritual. Enlouquecem. Há outras pessoas que do lado de fora elas não têm absolutamente nada, mas elas vivem um estado de harmonia íntima, de estarem vivendo de acordo com a vida. Lembramos-nos de Jesus quando afirmava: o Filho do Homem, que ele se dizia ser, não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, foi anunciado pelos anjos como sendo uma boa nova que traria muita alegria para todo o povo. O reino dos céus. Quando a gente está bem, uma estrebaria é uma excelente maternidade. O dossel das estrelas é um lar de bênçãos. Mas quando nós estamos infernizados por dentro, o palácio é uma cela,
é uma penitenciária. A riqueza é uma coroa de ferro que se leva em brasa sobre a cabeça, que a gente não está bem. Então, todas as realizações do lado de fora, elas têm o reflexo da nossa realidade do lado de dentro. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus não tem aparências exteriores. Aí nós começamos a ter esse trabalho, a se dar esse trabalho, de investigar esse reino dos céus em nós. O que está faltando para eu descobrir paz dentro de mim? Eu aprendi a buscar paz do lado de fora. Quando eu sinto qualquer dificuldade, eu vou para o padre, eu vou para o pastor, eu vou para o pai de santo, eu vou para o médium espírita. Eu quero que eles resolvam meus problemas. Quando tem que ser diferente. Se são meus problemas, primeiro trabalho, primeiro movimento de minha alma é me dar conta como é que esses problemas começaram em mim. Onde, quando, como isso começou a dar-se em mim, para eu fazer o caminho de volta. Mas nós temos uma preguiça tão grande de nos autoconhecer. E aí fica complicado. Eu quero que os outros resolvam um problema que eu não sei nem como é que começou. E quando eu não sei como é que começou, eu vou contar para alguém o meu problema, eu conto pela metade. Quem é psicólogo sabe disso, quando que as pessoas mentem para os psicólogos. Encenam. E se o psicólogo não tiver uma boa formação, não for uma pessoa madura, morde a isca. E aí eu vou falar de alguém, vou me queixar de alguém, seja do filho, seja do pai, seja da mãe, seja do marido, da mulher. Eu conto a minha visão do problema. E como é que alguém pode analisar uma situação por uma visão linear e unilateral? Então nós vivemos num mundo de tantos equívocos, que até quando a pessoa vai ao médico e se queixa de uma dor, o médico vai, examina, toca, pede exames, mas dificilmente os médicos no processo da anamnese questionam os antecedentes daquele problema. Como é que você vivia? Como é que é a sua vida? Há alguns que acham desnecessário isso, o problema já está instalado. Mas de repente, se a gente sabe como é que aquilo começou, como é que a pessoa vivia antes de surgir o problema, é só fazer o caminho de volta apagando, arrumando. Porque eu começo a receitar medicamentos e tratamentos que vão atender ao lado exterior, ao lado corporal, mas a fonte de onde tudo aquilo nasceu continua no íntimo do ser. E ainda quando o médico vai lá e faz a cirurgia e tira a parte do órgão lesada, daqui a pouco o problema volta, porque a matriz está ali emitindo as energias envenenadas sobre o organismo. Temos que corrigir a mente humana para que o corpo tenha sossego. Não é o contrário. Não é o contrário. O reino dos céus está dentro, o inferno também. Se eu não apagar esse inferno, seja qual for a dimensão em que ele se apresente, não haverá céu do lado de fora. E se a gente tiver céu por dentro, mesmo a doença de fora expiatória, ela tem um outro sabor. E aí vamos visitar uma pessoa muito doente e ela está sorridente. Não, estou bem, graças a Deus, na minha luta. Foi isso que fez Chico Xavier dizer várias vezes: eu sou um doente são. Esse aparente paradoxo é uma verdade perfeita. Ele era um doente porque estava expurgando o passado, mas não estava se comprometendo com o futuro. A sanidade está aí. E eu estou pagando o que eu devo, eu sou escravo do meu passado.
Mas como eu sou arquiteto do meu futuro, eu não estou criando complicações para o meu futuro. E é daí, amigos, que nós começamos a pensar, ou continuamos a pensar, na ação desse Jesus sobre nossas vidas. O trabalho que teve o Cristo de projetar sobre nós, humanidade, seu psiquismo, seu amor, para que a gente aprendesse a ser novos Cristos, novos deuses, seres angélicos, logo mais no futuro. Vamos ao nosso intervalo de 15 minutos. Até já. Obrigado.